Noite, eu sou o Lucas e aqui eu te ensino a conseguir investir para ter R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo você investidor que esteja começando agora do absoluto zero. E hoje especificamente a gente vai falar sobre um tema que está em alta e bastante polêmico. A gente vai falar sobre a deflação que a gente está vivendo nesse momento e qual que é o impacto dessa deflação nos seus investimentos em fundos imobiliários, principalmente nos fundos imobiliários de papel. Tá bom? Então, para quem não conhece, fundos imobiliários são uma excelente forma de você conseguir se expor ao mercado imobiliário. Fundos imobiliários são extremamente acessíveis, você consegue comprar e investir em cotas de fundos imobiliários a partir de R$ 10, e a grande maioria deles com R$ 100 você já consegue comprar essas cotas, e você está se expondo ao mercado de investimento imobiliário, e com todas as partes positivas de você ter um imóvel, como por exemplo receber todos os meses um valor como se fosse um aluguel daqueles imóveis que os fundos imobiliários são detentores. E também dentro dessa característica, dentro do universo de fundos imobiliários, existe um tipo de investimento, um segmento chamado fundo imobiliário de papel. O fundo imobiliário de papel, ele também atua no segmento imobiliário, mas ele faz empréstimos, então ele empresta dinheiro, financia construtores ou qualquer pessoa ali, né, qualquer empresa que esteja relacionada ao mercado imobiliário e que queira construir alguma coisa, construir um prédio, comprar, por exemplo, e lotear um terreno para um terreno residencial, condomínios residenciais, construir um galpão logístico, um galpão industrial, qualquer coisa que esteja relacionada ao mercado imobiliário. Então, quando você tem investimentos em um fundo imobiliário de papel, na verdade você está financiando esses clientes, esses construtores que estão construindo e que vão gerar lá na frente receita a partir da venda desses negócios ou até dos aluguéis desses imóveis. Beleza? Então, quando a gente fala de fundo imobiliário de papel, ele é um, como a gente fala, né, de um investimento de maior risco, porque você está emprestando dinheiro para alguém, você também consegue ter um maior retorno. A máxima risco-retorno está presente o tempo inteiro no mundo dos investimentos, tá bom? Algumas das principais características que você precisa entender e dominar sobre os fundos imobiliários de papel. Então, fundos imobiliários de papel trabalham com dívidas, eles fazem empréstimos para quem quer construir. Além disso, esses contratos eles são reajustados normalmente por índices relacionados à inflação. Por isso que eu vou falar sobre o fundo imobiliário de papel aqui no vídeo de hoje, porque a gente vai falar bastante de inflação e deflação. Os índices mais comuns desses reajustes são o IPCA e o IGPM, tá bom? Mas majoritariamente o IPCA. Além disso, eles têm, né, esses fundos imobiliários de papel têm garantias que normalmente são terrenos ou o próprio imóvel que está sendo construído. Então, se por algum motivo o construtor que pegou aquele empréstimo para fazer uma construção, né, para levantar um prédio, ele não conseguir pagar e não conseguir honrar com essa dívida, o fundo imobiliário vai entrar na justiça e vai acionar as garantias desse contrato. Em outras palavras, ele vai tomar aquele terreno e tomar aquele prédio pro fundo imobiliário para conseguir compensar aquele empréstimo que ele fez e eventualmente parou de receber, tá bom? E os fundos imobiliários de papel, como eu te falei, eles são reajustados majoritariamente pela inflação, então em momentos de alta da inflação, a gente viu os rendimentos desses fundos imobiliários subindo muito. Esses rendimentos ficando acima de 1,5% ao mês. Alguns fundos imobiliários, um deles eu vou falar hoje aqui nesse vídeo, chegou a entregar mais de 2% em um único mês só em rendimentos. Então, realmente foram retornos bastante altos e que não são sustentáveis ao longo prazo. Agora eu quero falar com você dois exemplos que têm características um pouco diferentes, ainda que sejam dois fundos imobiliários dentro do segmento dos fundos de papel. O primeiro deles é um fundo que eu gosto bastante, ele é chamado REC-R11. Ele é um fundo de papel, de recebíveis imobiliários, e ele já é um fundo com uma longa data aí no mercado. Ele tem 172 mil cotistas dentro desse fundo. Quer dizer que 172 mil pessoas possuem pelo menos uma cota do REC-R11 na carteira de investimento. É bastante coisa, né? Bastante gente. E ele é um dos gigantes desse mercado. O patrimônio líquido desse fundo imobiliário está na casa de 2,5 bilhões de reais. É muito dinheiro, se não for, né, um dos top 5 maiores fundos de papel do mercado brasileiro, com certeza está muito próximo disso. A cota dele, nesse momento, está sendo negociada próximo de R$ 95. Então, ele é um fundo que a gente fala que é base 100, então a cota costuma ficar próxima ali de R$ 100. Depende, obviamente, do valor patrimonial.
por cota daquele momento, mas hoje ele está próximo de R$ 95. E se a gente olhar o dividend yield, ou seja, esse é aquele indicador que vai conseguir nos dizer se esse fundo imobiliário ou essa ação paga de muito dividendos ou dividendos não tão altos assim nos últimos 12 meses. Histórico, tá? O dividend yield do REC R11 atualmente está em 15,7%. Cara, é um dividend yield bem alto, né? Se a gente olhar em 12 meses, um rendimento só em dividendos de mais de 15%, quase 16%, é bastante coisa, superando inclusive a renda fixa, que está entregando um retorno, né, uma rentabilidade bastante alta no momento. Mas o REC R11, no último dividend yield, ou seja, no último mês, ele pagou dividendos bem menores do que ele pagou nos meses anteriores. O dividend yield do REC R do mês de agosto foi de 1,08%, praticamente 1,1%, o que é baixo para esse fundo imobiliário, que é, acabei de te contar, ele distribuiu quase 16% em 12 meses. Então, se ele continuar distribuindo esse 1% pelos próximos 12 meses futuros, a gente vai ver esse dividend yield caindo de quase 16% para pouco mais de 12%. Então, é uma queda bastante considerável. Existe uma explicação e a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. E um dos indicadores de preço para a gente conseguir identificar se o fundo imobiliário está sendo negociado por um preço alto ou baixo é o indicador P sobre VP, ou seja, preço da cota sobre o valor patrimonial por cota. O REC R11 nesse momento tem esse indicador em 0,99. É praticamente em linha com o valor patrimonial. Isso quer dizer que se você, por exemplo, se eu tentasse te vender uma moeda de R$ 1 nesse exato instante, essa moeda estaria valendo 99 centavos, bem próximo desses R$ 1 que ela de fato tem de valor, tá bom? Quanto mais baixo for esse P sobre VP, então quanto menor, quanto mais baixo de 1 ele for, quer dizer que mais barato este indicador, né, por este indicador, o fundo imobiliário está sendo negociado. Quanto mais alto esse P sobre VP, mais caro você estaria nesse momento pagando pela cota do fundo imobiliário. Agora presta atenção, porque esse indicador ele funciona muito bem para fundos de papel e não funciona assim tão bem para fundos de tijolo, tá? Como no dia de hoje, nessa live, a gente está falando de fundos imobiliários de papel, esse indicador funciona bem, ele pode ser uma boa referência, sim, de preço para você. Agora, eu quero compartilhar com você aqui o relatório gerencial, o último relatório gerencial do REC R11. Não vou passar pelo relatório inteiro, mas eu quero passar por alguns destaques que eu quero comentar para te explicar sobre essa tal dessa deflação, tá bom? Esse daqui é o REC R, né? É um relatório um pouco feio, mas ele tem bastante informação de valor. O gestor contou para a gente quais foram as últimas alocações que esse fundo imobiliário fez. Então, ele fez um número razoável, né, considerável de alocações, isso porque ele acabou de captar mais dinheiro no mercado. E tem grandes empresas aqui, Helbor, né, uma construtora bastante conhecida. A gente tem também JCC. Então, putz, tem bastante nova alocação, novos CRIs. Mas o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte: esse daqui é o patrimônio líquido desse fundo imobiliário. A gente pode ver que, de fato, ó, ele veio tendo esse aumento do patrimônio porque o fundo foi emitindo novas cotas. Isso quer dizer que ele foi emitindo novas cotas, captando mais dinheiro, e com isso ele foi aumentando o tamanho do fundo imobiliário. Isso é bacana porque um fundo imobiliário com patrimônio alto significa que ele tem uma probabilidade maior de estar bem diversificado. E num fundo imobiliário de papel, quando você tem uma boa diversificação de CRIs, né, de certificados de recebíveis imobiliários, isso é um ótimo sinal. Se eventualmente um cliente não pagar, né, as suas dívidas, não honrar com aquele empréstimo que ele tomou, como você tem muitos outros clientes dentro daquele fundo imobiliário, isso não vai atrapalhar demais o resultado do fundo imobiliário e, por consequência, não vai atrapalhar demais a sua rentabilidade, os seus dividendos mensais, tá? Então, um fundo imobiliário com patrimônio alto tende a ter uma diversificação maior. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que ele está diversificado aqui, o REC R11. Outro ponto que eu quero te mostrar aqui de destaque é o seguinte, ó, 93% do patrimônio desse fundo está alocado nos CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, o que é ótimo, porque esse é um fundo imobiliário que quer trabalhar de fato com dívida, ele quer trabalhar de fato com papel. Então, 93% é o que a gente espera de um fundo imobiliário desse perfil. A gente tem mais 1% do fundo imobiliário alocado em outros FIIs e mais 6% em cotas de fundos com investimentos de liquidez diária. Aqui a gente fala que é como se fosse o caixa, como se fosse uma grana ali de segurança do fundo.
que ele ainda deve estar alocando em outros investimentos, em outros ativos, tá bom? Aí, olha só, eu não gosto muito dessa tela, deixa eu me tirar da frente aqui para você conseguir enxergar a tela cheia. Eu não gosto muito dessa parte do relatório porque ela é um pouco feia, tá vendo? Eu gosto dessa última coluna que ele fala, ó, percentual do ativo. Então, cada linha dessa é um CRI. E aqui representa quantos por cento esta linha, ou seja, esse CRI, representa do total do patrimônio. Quanto maior esse valor, quer dizer que mais exposto o fundo imobiliário está a esta linha, a este empréstimo. Quanto mais pulverizado, quer dizer que menor o risco a gente vai ter caso um desses clientes não venha a pagar ou honrar com suas dívidas. Eu gosto dos relatórios que ele ordena isso do maior para o menor, para a gente conseguir ver de forma mais simples. Esse relatório aqui não faz isso, tá vendo? A gente tem um CRI aqui embaixo, que representa 1,2%, e a primeira linha aqui está em 0,3%. Provavelmente ele está ordenando em ordem alfabética, que é bastante ruim, né? Não facilita nem um pouco a nossa leitura. Mas a gente pode ver aqui, ó, que a maioria, para não dizer praticamente todos os CRIs estão adimplentes. Isso é um ótimo sinal. Tem só um aqui, ó, vencimento antecipado, tal, mas a maioria deles está adimplente. Isso quer dizer que quem tomou essa dívida está honrando com os pagamentos. E o indexador vai nos mostrar qual que é o indexador que é reajustado esse contrato. Como eu te contei aqui no começo, a maioria dos fundos imobiliários de papel tem a grande parte dos seus indexadores atrelados a indicadores de inflação. IPCA e IGPM principalmente, tá? Ultimamente, como o CDI passou a render bastante, né, com a alta da taxa Selic, a gente viu o movimento dos fundos imobiliários de papel aumentando as alocações em CDI, mas ainda assim a grande maioria deles tem a maior parte em índices reajustados pela inflação. Eu não vou passar por todos aqui os CRIs, mas ó, você pode ver que a lista é bem grande, então ele é bem diversificado, o que é muito interessante para nós, né? Dá uma garantia, dá uma segurança maior na hora de você investir em fundos de papel com uma boa diversificação. Aqui embaixo ele conta um pouco mais do portfólio, entra no detalhe de cada um dos CRIs. Não vou passar com isso aqui com vocês agora, porque não é meu objetivo. Se você quiser ler no detalhe, depois você entra no site da gestão e baixa este relatório para ler com calma. Olha só o que a gente estava falando aqui sobre indexador, e aqui eu preciso que você preste bastante atenção. Vou até dar um zoom maior aqui. Beleza? Isso daqui mostra do total dos CRIs, do total dos investimentos que o fundo imobiliário está exposto, quais são os principais indexadores. Olha o IPCA aqui, ó, que eu te falei. 47% dos contratos são reajustados pelo IPCA, tá bom? E olha esse outro cara aqui que eu quero te mostrar, ó, IPCA sem variação negativa, 30%. O que quer dizer esse IPCA sem variação negativa? Isso quer dizer que se, por algum motivo, o IPCA for negativo, ou seja, se a gente tiver deflação, o contrato não vai ser reajustado para baixo. Ele não vai diminuir o valor do contrato que é cobrado do cliente. Isso começou a aparecer nos relatórios gerenciais porque no último mês e no mês anterior, ou seja, julho e agosto, a gente teve deflação. Isso é bem raro de acontecer, acontece poucas vezes ao longo dos anos, mas nesse ano aqui a gente encontrou isso. Quer dizer que os preços, né, a cesta dos itens que estão dentro dessa cesta do IPCA, que é mensurado esse indicador, né, da inflação, reduziram de preço. Isso veio muito forte, principalmente pela redução do preço da gasolina. Você deve ter percebido isso. Se você tem carro e abastece aí com alguma frequência, você deve ter percebido que o preço do combustível diminuiu, assim como o preço da energia elétrica também deu uma boa reduzida. Então, esses dois caras aqui, né, energia e combustíveis, têm uma forte relação e forte impacto no IPCA. Além disso, a gente teve outros produtos baixando de preço. Então, quando a gente encontra, por exemplo, 30% dos contratos sem variação negativa, quer dizer que num caso de deflação, esses contratos estão protegidos, isso não vai diminuir o retorno e o rendimento de quem investe nesse fundo imobiliário, nesses 30% aqui de contratos. Porém, você pode ver que tem 47% que não fala que ele é
sem variação negativa. Então, quer dizer que quase metade dos CRIs desse fundo imobiliário, nesses últimos 2 meses em que a gente teve deflação, os rendimentos, ou seja, o que os devedores passaram, né, e estão pagando ao REC R11, esses valores ficaram menor. Isso impacta diretamente o retorno e diretamente os dividendos que são repassados para nós cotistas. Então, é muito importante, né, que você entenda para cada um dos fundos imobiliários de papel que você possa ter na sua carteira, quantos por cento dos CRIs estão protegidos sem variação negativa do IPCA, qualquer coisa que se refira a essa trava, né? Isso vai ajudar a manter os rendimentos altos, tá bom? Tem 17% aqui dos CRIs atrelados em CDI, como eu te falei, os fundos imobiliários têm aumentado a exposição a CDI, 4% ao IGPM, e tem um pouquinho aqui, ó, 0,1 em pré-fixado, tá bom? Aqui embaixo a gente consegue ver, ó, nesses indexadores, qual que é a taxa ponderada, a taxa média. Então, são taxas bem altas, né? 10% para aqueles CRIs do IGPM, quase 12% para IPCA. Até por isso que esse fundo imobiliário consegue entregar um retorno alto para os investidores, porque ele tem dentro da sua composição certificados, né, CRIs com alto retorno, que cobra, né, bastante dos seus clientes. Beleza? E se a gente olhar, ele é bem pulverizado também entre os segmentos desses devedores. Então, aqui tem 26% dos CRIs relacionados a investimentos imobiliários, 22% loteamento, 31% a incorporação, né, construção, instituições financeiras, logística. Eu quero que você tenha bastante clareza e preste atenção sempre na questão de loteamento, tá? Por que eu estou te falando para prestar atenção nisso? Porque, normalmente, os certificados de recebíveis imobiliários do segmento de loteamento, eles têm um risco maior. Quando a gente fala de um loteamento, normalmente é um terreno bem grande, antigas fazendas, ou, né, um conjunto ali de pastos e descampados, que normalmente alguém compra, quebra esse terreno gigante em pequenos lotes e vende para construção, normalmente residencial. Na maioria delas é residencial. Então, esses empreendimentos têm um risco maior, porque o condomínio ele sai do absoluto zero, né? Você precisa que as pessoas comprem e acreditem que aquele condomínio vai dar certo, vai se valorizar. Então, todo o começo é mais difícil, leva mais tempo. Então, quando você olha num fundo imobiliário que tem uma participação grande de CRIs, de loteamento, você naturalmente deve entender que esse fundo imobiliário tem um risco maior do que outros fundos que eventualmente tenham uma participação menor de loteamento. Por outro lado, você espera, né, que ao ter mais risco na sua carteira, você também consiga ter melhores retornos. Máxima risco-retorno sempre presente, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar um outro fundo imobiliário aqui, o RPR11, a gente vai passar pelo relatório e você vai entender e você vai ver que o loteamento do RPR11 é bem mais alto. Fechado? Esse fundo imobiliário ele também tem uma diversificação grande entre securitizadoras, o que é bacana, e ele tem uma diversificação grande em regiões espalhadas aí pelo Brasil, com uma concentração maior no estado de São Paulo e uma boa concentração aqui em Minas também. Tá bom? Quando a gente fala aqui sobre a DRE, eu não vou passar na DRE completa, mas eu quero que você só veja essa informação. Ó, reserva. O resultado acumulado do fundo no regime de competência, que ainda não foi distribuído, equivale a 11 centavos. Quer dizer, então, que até este momento em que esse relatório aqui foi divulgado, o REC R11 tinha 11 centavos por cota para distribuir de reserva. É como se tivesse já uma grana no caixa ali, esperando para ser distribuído conforme o administrador e o gestor decida. Ele pode decidir distribuir 5 centavos num mês, distribuir os outros 6 centavos no mês seguinte, ou esperar mais um pouco e distribuir os 11 centavos de uma única vez. Isso fica a cargo da gestão. Olha só isso aqui, ó, deixa eu só tirar eu da frente aqui para você ver. O REC-R, ele é um fundo que começou lá em dezembro de 2017, e se a gente olhar o retorno dele acumulado, a rentabilidade para quem investiu nesse fundo, desde o início, está aqui, ó, 71,9%, quase 72% acumulado. Se você considerar e olhar só o valor da cota, você vai ver que a cota se desvalorizou 3%. Ué, como assim cota desvalorizou 3%, mas o retorno do fundo acumulado está quase 72%? Me explica isso melhor. Esse daqui é um erro muito comum de quem está começando a investir nos fundos imobiliários, principalmente nos fundos imobiliários de papel. O valor que o fundo imobiliário gera, né, a valorização e a riqueza que ele gera e distribui aos cotistas,
não vem primordialmente pela valorização das cotas. Ele vem principalmente pelo pagamento dos dividendos. Por quê? Por lei, dentro do semestre, o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir pelo menos 95% do lucro em forma de dividendos. Então pensa comigo, se um fundo imobiliário precisa distribuir pelo menos 95% do lucro em forma de dividendos, ele não consegue reter esse dinheiro para reinvestir e crescer. Então, o valor do fundo imobiliário, o valor da cota tende a demorar muito para se valorizar de forma muito devagar, porque a riqueza toda do fundo imobiliário está sendo paga todos os meses em forma de proventos, em forma de rendimentos. Então, você nunca deve, em hipótese nenhuma, olhar para a valorização de um fundo imobiliário olhando só pelo valor da cota. Você precisa sempre olhar com o valor dos rendimentos pagos somado à valorização da cota. Isso, só dessa forma você vai conseguir ter uma comparação justa de quanto que esse fundo rendeu. Então, se a gente olhar para o REC-R 11, ó, no período em que ele distribuiu e rendeu 72% praticamente, o CDI retornou 29%, o IMAB, que é aqui uma cesta relacionada à inflação, 52%, e o IFIX, que é o índice, o principal índice que mede a performance dos fundos imobiliários no mercado brasileiro, 27%. Então, quem investiu no REC-R 11 desde dezembro de 2017 deve estar sorrindo bastante, né? Teve um retorno muito bom, muito acima dos principais índices comparativos. E como eu te falei, ó, o fundo imobiliário do REC-R, por ele ter uma parte razoável dos certificados de recebíveis imobiliários ali dentro, que não são protegidos da deflação, então, por ter uma deflação, por ter uma inflação negativa, os contratos acabam ficando menores, né? Os pagamentos devedores ficam menores e, por consequência, os rendimentos acabam caindo. A gente consegue ver isso acontecendo aqui, ó. Julho de 2022, que é o último que tem nesse relatório, a gente pode ver que foi distribuído um dividendo, né, um dividend yield de 1%, quando que a média dos últimos 12 meses foi na casa de 1,24%. Então, a gente já teve uma distribuição de dividendos menor em julho, a gente teve uma distribuição menor em agosto, e a gente deve sim esperar uma distribuição menor também agora em setembro, beleza? Enquanto a gente tiver em um cenário de deflação, o REC-R 11 vai ter uma distribuição de rendimentos menores do que ele entregou no histórico. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Fechado? Liquidez, eu não vou passar aqui no detalhe, é um fundo com muita liquidez, a gente não precisa se preocupar com liquidez, ainda mais nós pequenos investidores com esse fundo aqui. Eu também não vou entrar mais no detalhe de todas essas leituras. Só quero passar por último nesse relatório, ó, a quantidade de emissões que esse fundo fez. Ele lista aqui para gente todas as rodadas de emissões, todas as rodadas de captação de mais dinheiro que ele fez até chegar nesses mais de 2,5 bilhões de reais em patrimônio. A última captação foi em maio de 2022, então foi recentemente. Ele conseguiu captar mais de 200 milhões de reais, então foi uma captação muito boa. Beleza? Deixa eu voltar aqui para mim. Agora eu quero falar do segundo fundo imobiliário para a gente comparar sobre o cenário de deflação do REC-R 11 com o cenário de deflação, né, o impacto da deflação nesse próximo fundo aqui que eu vou comentar. Esse segundo fundo imobiliário que a gente vai falar hoje é o RPR 11. Ele é um fundo imobiliário também de papel, ele é um fundo mais recente, até por isso ele é um fundo com menos cotistas. Enquanto o REC-R 11 tem praticamente aí 200 e quase 200 mil cotistas, né? 172 mil cotistas. O RPR 11 tem 73 mil cotistas. O patrimônio líquido dele está na casa de 990 milhões de reais, então é um fundo imobiliário grande, mas que ainda tem uma avenida longa para seguir. Ele ainda vai com certeza fazer mais rodadas de emissão para captar mais dinheiro. Inclusive, ele acabou de avisar que ele vai fazer mais uma daqui a alguns dias, tá? Então ele vai ficar maior ainda. É um fundo imobiliário do tipo de papel e a cota nesse momento está sendo negociada próxima de R$ 103. Se a gente olhar o preço sobre valor patrimonial, a gente vê que esse fundo está com um P sobre VP de 1,02. Então está um pouquinho, com o preço um pouquinho acima do que vale o patrimônio líquido do fundo. Quer dizer, então, que se esse fundo valesse R$ 1, de fato, você indo no mercado secundário, indo no seu home broker e tentando comprar uma cota desse fundo, é como se você estivesse pagando em uma moeda de R$ 1,02. Então, tem um pequeno ágio, ele está com um preço um pouquinho mais alto do valor patrimonial, mas no fundo de papel isso é bastante comum, tá bom? E o dividend yield do RPR 11 nos últimos 12 meses está quase em 20%, para ser mais exato, 19,9%. Então, meu, é um rendimento bastante alto para um fundo imobiliário. Ele, inclusive, no ano de 2021, foi o fundo imobiliário que retornou
o maior dividendo ao cotista no mercado aqui da Bolsa de Valores, tá bom? Então eu quero passar agora com você no relatório do RPR11 e alguns dos destaques. E eu quero comparar principalmente sobre o tema da deflação, que é o que a gente está principalmente comentando. Não vou ficar passando aqui sobre os comentários do gestor, DRE, de verdade, não é meu objetivo ficar passando aqui nesse momento. Por isso, o gestor ele mostra aqui quem são os principais CRIs, os clientes, então você consegue ter uma ideia. Alguns deles você vai conhecer, outros não. Como eu te falei, esse é um fundo imobiliário com um retorno bastante alto. Isso quer dizer que retorno mais alto, risco maior também. Então, possivelmente você vai conhecer um pouco menos dos clientes aqui deste fundo, tá? Ele tem muita operação distribuída no Brasil inteiro e você pode ver que, meu, tá extremamente diversificado, né? Você tem talvez essa lagoa quente aqui, ó, que representa 14% do patrimônio, então a maior parte do fundo acaba estando exposto a esse certificado de recebível imobiliário, mas ele tem uma diversificação interessante. Esse aqui é a carteira dos CRIs. E aqui, pô, fica um parabéns pelo gestor, pro gestor, né? Porque ele pelo menos conseguiu aqui, além de deixar muito mais visual e muito mais estético, ele deixou listado e ordenado pelo tamanho que representa aquele investimento, aquele CRI no patrimônio líquido do fundo. Isso é ótimo, porque a gente consegue ver a exposição daquele CRI e o qual que é o risco daquele cara ali, se ele por algum motivo, né, se por algum motivo esse cliente vier a parar de pagar a dívida. O maior deles, ó, é esse DEB Prima, na Bahia, cidade esplanada. Ele tem uma taxa de IPCA mais 12% ao ano, que é uma taxa alta. São 91 milhões de reais emprestado para esse cliente, que representa 16% do patrimônio. O vencimento desse CRI é janeiro de 2030. Tá? A gente tem alguns outros caras aqui, ó, 15%, 10%. Então, olha, até para te dar uma dica aqui, eu já considero uma exposição alta, tá? Acima de 8, 9% do patrimônio líquido, eu já considero como uma exposição elevada. Isso já quer dizer que aqueles clientes você precisa acompanhar mais de perto, porque se eles vierem a ter algum tipo de problema e não pagar mais as suas dívidas, os seus rendimentos, o rendimento desse fundo imobiliário vai cair. Vai ser bem perceptível, tá bom? Agora, como eu te falei, esse fundo imobiliário daqui a alguns dias, barra semanas, deve fazer uma nova emissão. Isso daqui a gente espera que ele diversifique mais, coloque outros investimentos e essa dependência de 16%, 15% desses clientes passe a diminuir um pouquinho mais. Fechado? Aqui a gente consegue ver quais são as taxas em cada um dos CRIs. Você pode ver que a maioria deles é IPCA e boas taxas, taxas bem altas, IPCA mais 11, IPCA mais 14%. Olha isso aqui. IPCA mais 16%. Então você imagina, né? O IPCA meses atrás estava em 12%, mais os 16%, a gente está falando de 28% ao ano. É uma porrada, até por isso que o fundo consegue distribuir bastante dinheiro, né? Olha isso aqui, ó. E esse aqui é a grande imagem, grande gráfico que eu quero te mostrar hoje. Proteção contra a deflação no RPR11. 99% dos CRIs tem proteção contra a deflação, só 1% está desprotegido. Quando a gente falou do REC-R11, ó, tô voltando aqui no relatório do REC-R, só para a gente pegar o número certinho, ó, IPCA sem variação negativa, tá vendo? 30%. Então o REC R11, só 30% do patrimônio dele, em caso de deflação, não vai impactar os rendimentos. O RPR 11, 99% dos CRIs, então 99% do patrimônio está alocado em investimentos em momentos de deflação, não vai fazer com que os retornos caiam. Por isso que o RPR 11 não teve uma queda assim tão relevante, tão forte na distribuição de rendimentos, quanto teve o REC R11. Isso aqui é uma baita notícia para quem investe no RPR, né? Você está protegido contra a deflação, o que é ótimo. E lembra que eu te falei sobre loteamento? Contei para vocês, né, um pouquinho mais cedo, que loteamento normalmente é um investimento de maior risco. O RPR 11, como ele é um fundo imobiliário que busca mais risco para conseguir entregar mais retorno a quem é cotista, 50% dos CRIs, ou seja, 50% do patrimônio do RPR11 está emprestado àquelas pessoas, né, aqueles construtores que investem em loteamento.
Então, de fato, isso daqui mostra que realmente esse é um fundo imobiliário de perfil de maior risco, beleza? Isso não quer dizer, claro, pô, só porque ele tem maior risco você vai desconsiderar dos seus estudos. Não, pelo contrário, você deve sim estudar e analisar no detalhe o fundo imobiliário. Os fundos imobiliários como esse são bastante interessantes. Agora, você tem que tomar muito cuidado para você não se expor demais a um fundo de risco desse perfil. Se você se expor demais e esse fundo acabar tendo algum tipo de problema maior, mais clientes não conseguindo pagar, você vai ver seus rendimentos caindo, por consequência, o valor das cotas vão cair, e isso daí vai significar, então, o seu patrimônio também reduzindo o valor, beleza? E aqui, quando a gente fala ó, sobre indexador, esse é um fundo que está totalmente exposto a indexadores relacionados à inflação, ó, 92% ao IPCA, 8% ao IGPM, ele não tem nada de CDI aqui. Então, quer dizer que o CDI, né, que acompanha muito próximo da taxa Selic está, neste momento, em 14%, este fundo não vai surfar nenhuma onda relacionada aqui a essa taxa Selic alta. Ele só tem indexadores atrelados à inflação. Fechado? E ele mostra aqui, ó, deixa eu, esse segundo gráfico aqui bem bacana, ele mostra aqui como que andam as obras dos clientes. Então, 27% do patrimônio do fundo, né, que está emprestado a clientes que já entregaram, já estão com as obras 100% concluídas, o que é bom, né? Uma obra concluída diminui o risco. Quando você precisa construir ainda todo o seu empreendimento, o risco é muito maior. Você tem o risco de construção, você tem o risco do aumento dos custos, você tem o risco de não conseguir vender e não ter capital para terminar a obra. Então, quando a obra está terminada, isso é um bom sinal, normalmente o risco vai diminuindo. Em compensação, né, por outro lado, quando as obras estão no começo, como esses 26% aqui, ó, que estão entre 33% e 66%, você tem ainda um risco maior. Você tem um risco ainda bastante alto relacionado ao risco de obra e afins. Aqui ele mostra um gráfico do preço da cota, isso aqui você consegue achar no Google também, não vou ficar entrando no detalhe. Eu quero te mostrar isso aqui, ó, número de cotistas deste fundo. Como eu te falei, esse é um fundo ainda pequeno, 64 mil cotistas, agora já está na casa um pouco acima de 70 mil, tá? Esse valor já subiu um pouco mais, mas ele é um fundo novo, ele é um fundo recente. Esse fundo começou só em agosto de 2020, no meio da pandemia. Então ele é um fundo jovem que vai crescer ainda bastante o número de cotistas, vai fazer bastante emissão ainda. Então, se você está surfando essa onda desde o começo, você provavelmente vai conseguir encontrar aí oportunidades interessantes nessas emissões do fundo. E se você olhar para o dividend yield acumulado do fundo desde o início, ó, até aqui ele já distribuiu 44% do seu dividend yield desde o começo. Isso quer dizer o seguinte, se você tivesse colocado R$ 100, comprado uma cota lá em agosto de 2020, em junho de 2022, você já ia ter recebido R$ 44 em dividendos, mais continuando com o seu valor da sua cota, que hoje está na casa dos R$ 102. Então, praticamente metade do seu investimento já teria retornado para o seu bolso em forma de dividendos aqui no URPR11, claro, se você tivesse entrado desde o comecinho do fundo, tá bom? É assim que a gente olha normalmente essa rentabilidade acumulada. Quando a gente falou do REC R11, que é aquele valor, né, a rentabilidade acumulada estava em 72%, isso quer dizer que se você tivesse então investido uma cota lá no primeiro dia do REC R11, hoje, até hoje, você já teria recebido R$ 77 só em dividendos, mais o valor da cota do REC R hoje que está do REC R11, que hoje está na casa de R$ 95. Beleza? Show, né? Esses são dois fundos bem interessantes de papel, são fundos que têm um risco maior, então, de fato, você precisa medir bem o tamanho deles na sua carteira, não se empolga, mas são fundos bem interessantes. Aqui, ó, viu uma pergunta de GG Costa falando: minha carteira IRDM, excelente IRDM, VRTA também é um ótimo fundo, RBRR, tenho esse fundo na minha carteira também, ele é um fundo de papel de menor risco, então ele é um fundo que ajuda a diminuir um pouquinho o risco da nossa carteira e ainda assim conseguir entregar rendimentos interessantes, rendimentos bem atrativos. Boa, tem ativos interessantes aí na sua carteira. Beleza? Agora, antes da gente fechar, eu quero só te falar um recado bem importante para você ter bastante clareza, tá? Alguns meses atrás, eu não sei se você anda acompanhando o mercado de fundos imobiliários ou não, mas alguns meses atrás, a gente viu os fundos imobiliários do tipo de tijolo, que são os fundos imobiliários de fato que investem no imóvel e aluga esse imóvel para o cliente e você ganha dinheiro através desses aluguéis. Esses fundos apanharam bastante do mercado. Ninguém queria
comprar cotas de fundos imobiliários de tijolo. Por quê? Taxa Selic alta atrapalha o mercado de renda variável e atrapalha, tira a atratividade do retorno dos fundos de tijolo. Além disso, a gente viu uma inflação alta, os fundos imobiliários de papel, na inflação alta, conseguem aumentar os rendimentos mais rápido e até de formas maiores, né, de formas mais elevadas. Os fundos imobiliários de tijolo não, eles ficam ali mais naquela toadinha, seus 60 por hora ali, segue firme. Então, muita gente resolveu ignorar os fundos de tijolo e as cotas dos fundos imobiliários de tijolo caíram. Eu trouxe 3 exemplos aqui de fundos que eu costumo acompanhar mais de perto, só para você ter uma ideia do que aconteceu nos últimos meses e do que está acontecendo hoje. O HGBS 11, nos últimos meses, a cota estava sendo negociada a 175 reais. Hoje está sendo negociada a 211. Essa subida aconteceu em pouco mais de um mês, tá? O XPLG 11, nos últimos meses, ficou praticamente um ano aí sendo negociado entre 90 e 95 reais. Hoje já está em 105 reais a cota. JSRE 11, que é um fundo imobiliário de laje corporativa, apanhou do mercado horrores. Ficou sendo negociado aí em quase um ano, não passando de 75 reais a cota. Hoje já está em 85 reais. Tudo isso está acontecendo por quê? Porque a inflação diminuiu, a gente está em momento de deflação, os rendimentos dos fundos imobiliários de papel caíram, a galera saiu correndo do fundo imobiliário de papel, começou a vender e correu para o fundo de tijolo. Além disso, a gente vê e tem uma expectativa de, no ano que vem, quem sabe já, né, no primeiro trimestre do ano que vem, começar a ver a taxa Selic caindo. Isso vai fazer com que os investimentos de mais risco se tornem mais atrativos. Então o dinheiro sai da renda fixa e volta para a renda variável. E a galera agora começou a comprar fundo imobiliário de tijolo de novo. Então, por que eu estou te contando essa história? Por que eu estou te contando isso do que aconteceu? Porque se você ficar andando junto com essa galera, agora eu quero correr para o fundo de tijolo, você vai pagar mais caro, porque você vai chegar atrasado sempre. Agora eu quero correr para o fundo imobiliário de papel, você vai chegar atrasado, vai pagar mais caro de novo. Meses atrás, quando ninguém queria fundo imobiliário de tijolo, quem comprou cotas de fundos de tijolo conseguiu surfar essas altas que eu acabei de te dar de exemplo, que foi em pouco mais de um mês, altas de 10, 15% no valor da cota, que é muita coisa, né? Bem rápido isso. Então, quem realmente acreditou e fugiu do efeito manada, conseguiu seguir por um caminho diferente do que as pessoas, do que a grande maioria dos investidores está fazendo, conseguiu surfar não só uma alta das cotas, mas já conseguiu surfar também os rendimentos sendo pagos desde o início, né, desde o momento que ele comprou a cota. Em compensação, aquela galera que comprou correndo fundos imobiliários de papel e que agora viu os rendimentos dos fundos imobiliários de papel caindo por causa desse momento de deflação e por consequência o valor das cotas também diminuindo, essa galera começou a vender. Só que a galera está vendendo barato porque as cotas se desvalorizaram. E o pessoal está vendendo achando que os rendimentos desses fundos nunca mais vão voltar, como se a deflação fosse durar para sempre. E ela não vai, definitivamente não vai, assim como a inflação não vai durar para sempre na casa de 12%, ela também não vai ser negativa para sempre. Isso não para de pé. Daqui a pouco a inflação estabiliza e deve estabilizar, esperamos assim, num valor saudável e muito mais equilibrado, nem 12% e nem deflação de 1%, porque isso não é sustentável de nenhuma forma. E quando ela se estabilizar, os rendimentos dos fundos imobiliários de papel vão voltar a ficar mais atrativos de novo. E aí, por consequência, o valor das cotas vão subir. E aqueles investidores que venderam as cotas desses fundos de papel porque os rendimentos caíram e o valor da cota caiu, eu tenho certeza que vão voltar e começar a comprar de novo essas cotas, só que de novo pagando mais caro. Então a galera fica vendendo barato, pagando caro, vendendo barato, pagando caro. Essa é a fórmula perfeita para você perder dinheiro no mundo dos investimentos. Então, o que eu quero que você preste atenção aqui é que se você quiser ter resultados acima da média, se você quiser ter resultados diferentes e acima da média da maioria dos investidores, você precisa fazer de forma diferente. Você precisa comprar ativos quando ninguém quer e vender os seus ativos quando todo mundo está querendo comprar. Porque só dessa forma você vai conseguir comprar sempre na baixa e vender sempre na alta, e embolsar a maior possibilidade de retorno e de crescimento de patrimônio possível. Beleza? Se você ficar fazendo a mesma coisa como todo mundo, comprando quando todo mundo compra e vendendo quando todo mundo vende, o seu resultado vai ser um resultado medíocre. E eu tenho certeza disso do que eu estou te falando, porque eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes desde que eu comecei a investir na Bolsa de Valores. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado aqui da live de hoje. Eu quero terminar dessa forma para que você fique pensando nisso que eu estou te falando e que você procure as melhores oportunidades que estão passando aí na sua frente e agarre elas. Fechado? Valeu, galera. Boa noite, um abraço
e até a próxima.